mente, depende da gente, só acreditar. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte, aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte, aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte, aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte, onde quer que eu vá. Eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo. Boa noite! Vou aqui fazendo sala com vocês, enquanto o Instagram avisa que nós já estamos na sala para essa live de hoje. Muito bem-vindo, Jorge, muito bem-vindo. Entramos com um pouquinho de atraso, detalhes técnicos dessa maquiadora despreparada. Fui tentar colocar um cílio postiço, gente. Ontem deu certo, hoje não deu. E borrou tudo e caiu, e assim é a vida ao vivo, né? Não sou dada a essas práticas da maquiagem, então eu coloco um filtrinho do Instagram e tá tudo certo. E de repente eu vou estar limpando alguma borradinha aqui que eu vou vendo. Boa noite, Yara querida. Gente, bem-vindos aos que virão. Saúde para vocês com água. Hoje água, né? Porque o assunto hoje é de mais serenidade. Eu iniciei essa live dizendo: eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo. Iniciamos com essa música aqui da Marisa Monte. Prestem atenção no que ela fala. Sou feliz, alegre, sorte, tenho amor e sorte, aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte, aonde quer que eu vá. Que o estado contente da mente só depende da gente de acreditar. Somos nós que acreditamos e nós que conduzimos o tal do cabeção, a cabeça, o cérebro, a mente, para onde nós queremos que ela vá. E quando nós fizemos ao contrário, quando nós queremos que a mente nos conduza, acontece cada coisa que a gente olha e diz assim: meu Deus, onde é que eu fui me meter? Mas meu cílio definitivo, Yara, como eu tenho a pele bem oleosa, graças a Deus, isso é uma bênção, né? Aí é uma semana, 15 dias, e por recomendações médicas eu tenho que dar uma paradinha por causa das vistas. Mas eu coloco sim, aliás, adoro, acho efeito legal. Gente, aqui tá tão quente. Tá começando um vento sul agora, não dá para abrir a janela que voa todo. E vai dar aquela viração de tempo, né? Inverno, ainda bem. Então eu comecei contando para vocês que eu não tenho mais medo. Por quê? Lá 7, 8 anos, eu acho, eu tive uma visão muito forte e não sabia identificar exatamente o que era aquilo. Era muita luz, era muito forte, me falando algumas coisas, né? Eu sufoquei, coloquei para baixo do tapete, o subconsciente tomou conta, não deixou agir, né? Mas sempre com muita sensibilidade, assim, né? Na vida, sempre com muita sensibilidade em tudo. Sempre fui uma criança muito arteira, era de uma família muito, muito, muito humilde, né? Mas muito arteira, muito brincalhona com os vizinhos, na rua. Era daquelas que saía catando bichinho na rua, né? Principalmente gatinhos e cachorrinhos. Na época era cachorrinhas, né? Que eles extraviavam muito as cachorrinhas porque provavelmente as pessoas não tinham conhecimento, não tinham condições de castrar os animaizinhos. Levava para casa, minha mãe era cúmplice. Bichos. Já levei patada de vaca, de cavalo, de acariciar sem saber o que é, sair direto conversando com eles, né? Então isso é meu, da Cris, né?
Aí quando a gente vai para esse lado adulto, para esse lado do ter que fazer, do ter que tomar conta da vida financeira, de pagar conta, a gente meio que esquece a nossa essência, a gente vai deixando a nossa essência de lado e vai focando todo o nosso poder no fazer, no tal do dinheiro, né? No tal do ter. E vai esquecendo de ser obediente com a vida, né? Com os sinais que ela nos dá, com as pistas, né? Do que fazer. E à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa intuição, a nossa espiritualidade, o nosso caminhar, a gente vai entendendo que as coisas são nos ditas o tempo todo. A gente tem que estar prestando atenção à intuição que chega, aquela vozinha que fala e que a gente fica questionando, será? Mas será? E é mais ou menos nessa linha, tá, gente, que eu vou contar para vocês. Salésio, muito bem-vindo, How are you, né? Está nos Estados Unidos, eu imagino. Então, quando a gente começa a prestar atenção, como eu falei num riozinhos que eu fiz para vocês ontem, um videozinho curtinho, eu participava de um grupo espírita em Lages, numa casa chamada Geone. E foi a minha primeira casa, foi o meu primeiro trabalho espiritual, foi lá com eles. E eu participava de uma mesa, né, onde a gente recebia as canalizações, a gente falava, e para ver a sincronicidade, que a gente está sempre duvidando, né, e uma fé raciocinada, ela é mais do que justa, ela é sensata. Então nós trabalhávamos, não sei se hoje ainda funciona assim, ninguém falava nada para ninguém, tinha um dirigente, que é o Zé Domingos, que ele ficava na mesa, caminhando e coletando as informações que a gente falava para ele, ou escrevia em bilhetes, né, tinha uns papeizinhos já pra gente escrever. Aí chegava a pessoa para ser atendida e a gente escrevia aquilo sem eu saber, 6, 7 médiums ali sentados na mesa, sem eu saber o que o meu da frente estava escrevendo, sem saber o que o do lado estava escrevendo, a gente ia escrevendo e entregava para ele. Quando a gente entregava para ele, era tão engraçado que a história contada ela era em círculo e contava a história do começo, do meio e do fim. E muitas vezes me foi pedido para mim dar passagem, para mim falar, que eu tinha coisas para falar, e eu dizia, eu não vou falar nada, eu não estou escutando. Cris, fala, Cris, você tem mensagem para dar. Eu, né, não entendia direito, me questionava, incrédula ainda, e principalmente não me achava merecedora, tá? Nem sabia, né, de nada também, assim, sabia que não merecia, mas não merecia o quê, né? Aí com todo esse estudo de física quântica, mecânica quântica, metafísica, campo holístico, campo energético, é um processo, é um caminho, né? E caminho esse que muitas vezes eu fui fujona, tá? Porque eu entendia, Cris, entendia, e tenho certeza que muitos de vocês também, que ser espiritual ou se é uma coisa ou se é outra. Se você é espiritual, você não pode ser vaidoso. Se você é espiritual, você tem que viver na castidade ou na pobreza, né? Então, eu entendia isso e muitas religiões pregam isso, até entender a integralidade do ser. Que um ser integral, ele é tudo, ele é abundante em riquezas materiais, se ele achar que isso traz felicidade para ele, tá? Ele é abundante em amizade, ele é abundante em saúde, ele é abundante em estado emocional. Isso é um ser integral, não um ser perfeito. É um ser em construção, mas um ser integral. Então você precisa integrar tudo em você. Sombras, raiva, medo, ciúmes, angústias, tudo você precisa integrar. E a gente entende, ou nos foi passado, ou foi deixado nas entrelinhas, que a gente tinha que ser só feliz, né? Buscar felicidade. E que quando a gente achasse essa tal de felicidade, a gente ia estar numa constante, ia ser para sempre feliz, né? Que não ia ter os percalços da vida, o nosso lado sombra falando mais alto, dias de mais raiva, dias de mais alegria. E quando a gente passa a entender que a gente tem tudo isso e que isso faz parte do eletrocardiograma da vida, a vida é movimento, né? Abre, fecha, doa e recebe.
E aí quando eu fui buscar um pouquinho mais, buscando galáxias, buscando alinhamentos planetários, quem eu sou, como eu funciono, como que estavam alinhados os planetas quando eu nasci, o que isso quer dizer, o que isso interfere em mim como ser físico aqui, nas minhas emoções, quanto por cento eu tenho de emoção mais direcionado na energia do masculino, quanto por cento que eu tenho de emoção mais direcionado na energia do feminino. Aos poucos eu fui integrando isso. Não, eu posso ser um ser espiritual em desenvolvimento, sim. Eu posso viajar, sim. Eu posso ter uma vida abundante financeiramente, sim. Eu posso ir para a vida, sim, sem culpa nenhuma. Sem culpa nenhuma que religião, que coloca, que educação, que muitos de nós, os nossos pais, nos castram, né? Pra gente não fazer, pra gente não ser esse negocinho chamado sistema. O sistema funciona assim, então vai todo mundo ser igual ao sistema, todo mundo vai naquele mesmo passo, né? E aí tem alguém que sai do sistema e começa a questionar tudo isso. Porque só isso que está ali, ou tudo isso que está ali, ainda é pouco para essa pessoa ou para essa gama de pessoas, né? Porque elas não entendem mais aquilo como certo, elas entendem que tem algo mais, que precisa ter algo mais. E vivendo dentro desse sistema, dentro dessa bolha, dentro dessa sociedade, digamos assim, dentro desse sistema, né, operacional, que a gente operaciona aqui, a gente começa a ter angústias, a gente começa a ter vazios existenciais, começa a ter muitas perguntas que não têm respostas, muitos têm insônias, muitos vão para remédios para acalmar, para relaxar, muitos vão para entorpecentes, muitos vão para os vícios, muitos vão para esportes radicais para ter aquela adrenalina o tempo inteiro, né, para meio que se anestesiar, para não entender isso e continuar junto nesse sistema. E alguns vão se aprofundar mais, alguns vão tentar entender o que está acontecendo, onde é que como que faz tudo isso. E a partir do momento, isso tem bem pouco tempo, tá, gente? Não tem muito tempo, não. Que eu passei a prestar mais tempo. Kelly, muito bem-vinda, feliz que você está aqui. A partir do momento que eu passei a prestar mais atenção nisso, eu me deixei ser guiada. Vou dar alguns exemplos para vocês, tá, gente? Quando eu tava na Itália, numa cidadezinha piccola, né, pequena, nos pés dos Alpes Apeninos, dos Alpes ali, daquela cadeia de montanhas entre França, Itália e Suíça, né? Tava vivendo um momento bem difícil, tá? Mas assim, era contornável, eu podia ficar, era no meio da pandemia. Eis que vem a minha intuição e os meus guardiões, né? Hoje eu entendo, hoje eu posso dizer que eu converso com guardiões, que eu converso com a extrafisicalidade, né? Que não está na matéria. Posso citar alguns nomes, né? E me pediram para voltar para o Brasil. E a minha madrinha, eu sonhei com a minha madrinha, que ela disse que estava na hora de eu voltar e que aqui ia ficar tudo bem. Mas eu senti um vazio muito grande, eu senti que eu ia perder um ente querido quando eu chegasse no Brasil. Eu tinha aquela certeza, assim, sabe? Era muito forte e que eu precisava voltar. Aí, os meus mentores, os meus guias, né, me disseram assim: se você quiser, você pode ficar, mas é o teu livre-arbítrio e você está por tua conta e risco. Se eu tô por minha conta e risco, eu vou embora, né? E vim. Gente, eu vim e o caminho começou a se abrir aqui, tá? Já um tempo atrás já tinham me dito que eu moraria num lugar que teria uma grama e que dessa grama eu viria uma cadeia de montanhas. E eu pensava, meu Deus, aonde? Aí quando eu tava na Itália, eu pensei, é aqui, né? É aqui essa cadeia de montanhas ali, tudo era um vale. Aí, onde eu moro, que eu faço questão de mostrar para vocês que é um presente grandioso que eu ganhei da espiritualidade, que foi me dito que aqui eu desenvolveria o meu trabalho, que era a partir daqui, né, que era o inicial. Então, como eu costumo dizer, estou aqui por enquanto, porque eu não sei o que vem depois. Vim para cá, achei esse lugar, toda outra história vocês já sabem como que aconteceu. Essa semana
Essa semana estava eu trabalhando aqui, né? Não estava em atendimento online, estava eu trabalhando e aí veio muito forte aquela intuição, né? Vai caminhar, vai pra rua, vai caminhar. A mente estava um pouquinho acelerada demais, vai caminhar. Aí toda aquela função, né? Colocar roupa de caminhada, coisa, vai caminhar. Obedeci e fui. Quando eu chego aqui na quadra de casa, tinha um senhorzinho assim de uns 70 anos dentro de uma Kombi que vende bolachinhas caseiras, essas coisas assim, bem simplesinho, tocando saxofone dentro daquela Kombi. E a música que ele estava tocando era Oceano. Aí o que você vai dizer, né, gente? O que você vai dizer no obedecer aos nossos seres superiores, né, que nos ensinam a estar aqui? Porque antes de mais nada, nós somos seres espirituais. Acredite ou não acredite, os que se dizem ateus, que não acreditam em nada, eu desafio que eles não sintam angústia e vazio existencial, se eles pensam que não tem nada depois disso daqui. Ou muitos que se dizem ateu, e aí eu concordo com eles, porque eles não acreditam nessa forma de Deus que nos colocam, né? Eles acreditam numa energia maior, numa fonte criadora maior, numa transformação. E aí eu te digo que eles são muito mais espirituais que muitos de nós que nos denominamos espiritualistas, pastores, padres e por aí vai, né? Então, para quem tem essa certeza que essa energia maior existe, pode ter certeza que são pessoas muito generosas em seus corações. E falando destas intuições que a gente recebe, acho que foi começo de mês, Jorge está aqui, Jorge me corrige se eu falar alguma besteira, mas acho que foi começo de mês de junho, me deu aquela intuição forte, eu tenho que fazer umas fotos, eu tô com vontade de fazer umas fotos, nunca tinha feito, tá? A não ser para trabalho, né? Assim, catálogo, profissionalmente falando. E vontade de fazer umas fotos e falei com a minha prima de Curitiba, que é fotógrafa, uma ótima fotógrafa, por sinal, a Silvia, e ficamos alinhavando ali uns 2-3 dias, e eu falava a minha proposta e ela me mostrava uma proposta, vamos para parque. E assim, ó, o meu espírito, a minha alma, a minha intuição não queria parque, não era aquilo que eu queria. Até combinei com ela de ir para lá, acho que uns 2 dias, um dia antes eu disse, prima, não vou. Veio muito forte a intuição de não ir, não vou. E aí fui buscar na internet, nesses aplicativos que indicam pessoas, né? Digo, se for para ser aqui, se for para ser em Florianópolis, se for para ser isso que está na minha cabeça, vai aparecer e a primeira pessoa que aparecer é para ser o sim. É isso que aparece o Jorge Dávila, né? Assim, a agenda dele estranhamente estava liberada naquele dia, de um dia para o outro, tá? Eu quero agora, tem que ser agora e tem que ser já. A agenda dele estava aberta, tá? Ele pegou a proposta exatamente naquele perfil que estava a intuição chegando, me trazendo, que era para vir. Eu tirei as fotos, mas eu não sabia para quê. Tanto é que ela ficou guardada um tempo, né? O Jorge até postou no feed dele, né? Eu compartilhei, ela ficou ali. Eu não sabia o que era para fazer. E quando eu encontro esse ser de luz, gente, que eu postei aqui, que pessoa maravilhosa. Eu convidei ele pra gente fazer uma live, mas por enquanto ele disse que ele não tem coragem de estar na frente das câmeras, tá? E eu gostaria, assim, de falar o trabalho lindo que ele faz, tirando fotos de moradores de rua também, de um grupo de apoio que dá dignidade aos moradores de rua. Para você também, Jorge. Que dá dignidade aos moradores de rua, dando banho, cortando o cabelo, timidez. Mas eu era bem tímida como você também. Mas daqui a pouco a espiritualidade, sabe? Ela vai nos dando pequenas injeçõezinhas. A minha surgiu assim, ó, fugindo um pouquinho do assunto. Quando eu voltei da Itália, me pediram para entrar na primeira casa espírita que tivesse com as portas abertas, era pandemia, ninguém tinha se vacinado ainda. E aí eu encontrei uma casa, gente, eu juro por Deus que eu esqueci o nome, porque isso não deve ser importante, né? Fica bem aos pés do Hospital Bahia Sul,
e essa casa estava aberta e a diretora da casa estava trabalhando, ela e o marido, os outros médios não estavam por uma série de circunstâncias, porque a gente não sabia, estava lidando com o desconhecido, né? E eu juro que eu não estava com medo nenhum, sem vacina nenhum. E ela pediu se eu me arriscaria, se eu teria coragem de trabalhar lá. Eu disse que tudo bem, que eu trabalharia. E alguma notificação chegou aqui, e que eu trabalharia sem problema nenhum. E ela disse que eles estavam precisando de alguém, né? Então, mais uma vez fui guiada, fui para lá. E com o Jorge foi a mesma coisa também, sabe aquela sintonia espiritual, assim, a gente se conectou no trabalho, a gente sabia, né, Jorge? A gente sabia que naquele momento a gente estava executando alguma coisa, parece que a gente estava sendo guiado. A Kelly está dizendo, ele foi meu supervisor. O Jorge Dávila? E saiu esse trabalho que saiu aí, tá? Aí na semana passada, foi uma semana pra mim assim bem turbulenta, sabe? Eu tive acho que umas 2 noites de insônia, eu não tenho insônias. Deixa eu vou desligar o computador aqui, porque senão ele vai continuar dando esses alertas. Pronto. Valéria, prima querida, bem-vinda. O Jorge está dizendo aqui sim. Oi, Kelly, nossa, que bom te encontrar aqui. A Kelly é uma pessoa fantástica, né, Jorge? Fantástica demais. Kelly é uma reikiana, né, iniciada pela nossa egrégora. Um ser muito amoroso, muito amoroso. Então, gente, falando destas sincronicidades, e prima querida, eu sei que você assiste todas as minhas lives, você vai assistir depois, a gente vai fazer um trabalho em Curitiba, porque tá catalogado também, tá? Em algum momento desce essas ondas de informação. Aí, como eu tava falando a minha semana, eu tive insônia, eu tive muita dor de cabeça, até no domingo eu achei que eu não ia enviar reiki coletivo, porque eu tive muita dor de cabeça, mas muita dor de cabeça. E até eu comentei, né, com uma amiga minha, eu disse, eu não sei que catarse é essa que tá acontecendo. Uma era um momento de dor de alguém que recebeu reiki, e outra era todas essas ondas de informações, né, que estavam chegando, essas conexões me arrepiam. Eu não me arrepia mais, sabe, Kelly? Mas agora eu só vou. E essas ondas de informação, como é que elas acontecem, gente? Desde que esse canal foi aberto com esse propósito de passar informação, de passar ondas de informação, às vezes eu sentia que eu postava coisas aqui que não tinha muito nexo, ela não tinha uma sequência, né? Tipo, aquele beabá daquela sequência. Mas o que foi me repassado depois? Ondas de informações chegando para vocês, tá? Essas ondas de informações a gente passa através de fotos, de sinais, de arquétipos, de um texto que vai falar. É conhecimento, tomando conhecimento, mas era um conhecimento de expansão de cabeça. Então eu fui fazendo o meu trabalho sem saber, eu sabia do que eu estava falando, do que eu tinha aprendido, do que eu estava passando para vocês, quem somos nós. Cleide, querida, bem-vinda, de quem somos nós, o que estamos aqui, como seres, como átomos, em que galáxias que estamos, qual que é o nosso momento de evolução espiritual nesse momento. Até aí tudo bem, né? Você vai estudando, tudo bem, mas assim, tem alguma coisa que eu não sei onde é que tá o fio dessa meada. Eis que, depois dessa síndrome da semana passada, parece que processou tudo, entrei num momento de calmaria e baixei para escrever, né? Para escrever, para passar os textos, para saber o que era. E quando começou a vir o que era, eu digo, não, disso eu entendo, disso eu sei, tô pronta, não, é isso aí mesmo, sei do que se trata. É estranho isso, né? É estranho e lindo ao mesmo tempo. Então, assim, nós tivemos um tempo que algumas pessoas estão nesse tempo e tá tudo bem, porque é um tempo muito bonito de descobertas do eu, né? O meu próprio eu, o tempo da selfie.
Kátia, querida, acabei de falar de você aqui que eu vou para Curitiba para fazer as fotos com você, ainda tá na hora que eles lá me sinalizarem. Eu falei com ela, né, ó, estão me dizendo que não é agora, prima. E ela entendeu, é uma querida. E então essa era a selfie, né? Que todo mundo com o celular na mão, eu não tenho um celular reserva, todo mundo com o celular na mão tirando as suas selfies, né? Que foi muito recriminado, e tá? Mas é uma descoberta do ser humano, do ser que está em estado humano. Para quê? Para que ele se enxergue de uma outra forma, que ele se enxergue como a criação o enxerga, sabe? Esse ser bonito, esse ser lindo, esse ser divino. Então foi muito importante isso. Tem algumas pessoas que ainda têm vergonha de tirar selfie e tá tudo bem. Depois nós fomos para uma fase muito curta, muito pequena, que foi um pequeno espaço de tempo, porque como a nossa galáxia ela tá mudando de lugar, né? Tudo no universo ocupa um espaço, certo? Então a Terra, a Via Láctea, é a última que foi formada. Então o espaço que ela ocupou tá aqui. Como nós estamos em elevação espiritual, como a nossa consciência está se expandindo, como nós estamos crescendo, né? De bebês estamos crescendo, ele vai sair daqui onde está a minha mão e vai vir um pouquinho para cá. E aqui vai ser criada uma outra galáxia. Normal, estamos em evolução, a evolução vai ser infinitamente para sempre, para sempre, para sempre. E aí nós fomos para a era do eu vejo você, onde muitos falavam em empatia, ter empatia pelo outro. Empatia é um termo que ele é muito difícil de falar, porque eu posso imaginar o que o outro está sentindo. Eu posso imaginar que sinto o que o outro. Fico esperando ansiosa, na hora certa vai aparecer. A gente vai chegar aí. Eu posso ficar imaginando o que o outro está sentindo. Mas eu não tenho o estudo dos registros arcásticos, que é tudo o que esse ser já passou, quanto ser divino, seja no planeta Terra ou em qualquer esfera do universo. Eu não tenho ideia do que ele está sentindo naquele momento. Eu não tenho ideia se aquilo traz prazer para ele ou não. Eu coloco a minha experiência do que eu gosto de viver num conforto, eu gosto da minha história de vida. Aí se eu me comparo a uma história de vida que não seja... a Kátia tá dizendo amei o ensaio, tá, Jorge? O Jorge é fantástico, Kátia. Que não seja aquela minha experiência que eu tenho como prazerosa para mim, eu julgo que eu tenho empatia em cima daquela pessoa, né? Então vai ser sempre muito difícil entrarmos no corpo do outro e na sensação do outro. Até mesmo porque a física não permite, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, certo? O que nós temos é outras experiências em outros campos, né? Aí, saindo da era eu vejo você, no sentido de eu vejo você, eu sei da tua dor, eu vou ajudar com aquilo que eu posso, com o meu trabalho que o Jorge faz. Algumas pessoas vão dar comida, algumas pessoas vão dar banho, algumas pessoas vão cortar cabelo, algumas pessoas vão fazer unha e ele vai tirar fotografia do ser humano. Com o talento dele, ele está se doando, que é de coração, que é uma coisa que ele ama fazer, que ele veio de um mundo corporativo e se apaixonou pela fotografia e está fazendo. Deus tem demais ao prover sua essência, parabéns ao Jorge, ele é muito bom. Então, assim, cada um dentro do seu quadrado, entre aspas, né? Naquelas habilidades que nasceram para vir fazer o Jorge, é capturar isso, né? Aquele momento daquela pessoa, buscar isso, é isso que a alma dele está pedindo nesse momento. A minha é uma coisa assim que há um tempo atrás eu diria jamais, mas nem a pau, Juvenal, de jeito nenhum. É ensinar. Olha só, gente, é ensinar. Aí está no meu mapa, né? E não é aqui, é mundo, tá no meu mapa. Por que eu gosto tanto de viajar, tá? Porque o alinhamento, quando eu nasci, a minha lua estava em aquário, é viver em outros países, é viajar. Eu sou um ascendente em Sagitário,
quer ensinar. Muito divertida, muito dinâmica, gosta de festa, gosta de passear por todo lugar, mas é ensinar. Mas eu nasci em Peixes, que é o signo mais espiritual, que segundo estudos, né, Mestre Jesus era pisciano, e eu acredito muito nisso. Então, eu nasci para ensinar o mundo a espiritualidade. Nossa, que pretensiosa, eu também achava. Até que você vai entendendo, ensinar o mundo todo. Não, gente, aqueles que querem aprender, aqueles que querem vir buscar esse conhecimento, tá? Jorge está dizendo obrigada, Kátia. Na verdade, foi um momento muito único. A conexão que criamos com textos profissionais parecidos e o papo foi leve. Logo captei exatamente o que a Cris estava buscando. Foi exatamente isso. A gente entrou numa sintonia assim que, acredite em vocês ou não, a gente fez tudo isso em 2h30, né? Com direito ao pôr do sol ainda, tá? Saiu muito rápido, assim, muito, muito rápido. Então, esse ensinar que veio quando foi me falado na tal da IE. Até tem um texto que eu escrevi errado. Gente, eu limpei esse texto 4 vezes. E depois eu não conseguia enquadrar e colocar no tamanho certo, no post, cortava, enfim. Daí quando eu desisti, daí parece que caiu como uma luva. E acabou saindo o tal do IA, que é inteligência artificial. Inteligência artificial é criada por um homem, né? E a tal da IE. Agora nós estamos no tempo da IE, inteligência espiritual. Lá vem ela falando da tal de espiritismo, de religião. Tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritismo, tem a ver com espiritualidade. O que é espiritualidade? Gente, depois eu leio, tá? O que está escrito aqui, eu vou passando o conteúdo. O que a espiritualidade vem para nos dizer? Acreditamos nós ou não, queramos nós ou não, aceitamos nós ou não, somos seres espirituais. Quem pode me falar o contrário, que esse corpo físico aqui vai para outro espaço? Ou que esse corpo físico ele é perecível e acaba? E que nós viemos com muitos registros. Vou tocar de novo no assunto, para quem não escutou. O nosso DNA, que tem aquelas voltinhas, que tem as hélices, né? Acho que são chamadas hélices. Em uma pequena parte de uma hélice do nosso DNA, tem a informação nossa de mais de 10.000 livros de 500 páginas. 10.000 livros de 500 páginas você não lê numa vida, tá? Só numa voltinha. Agora imagina o DNA todo, né? O mapeamento do DNA todo. Por isso que se fala em registros arcásticos. Cris, o que é isso? Eu nunca ouvi falar. Eu também sei há bem pouco tempo sobre isso. Todas as informações que estão dentro do nosso DNA, que vem a ciência para provar agora, todas as informações por onde passamos, as experiências que vivemos, o que passamos, como morremos, como foi dentro desse ser espiritual, está contido dentro dessas informações. Dentro de uma glândula que fica entre aqui e aqui, bem no meio, dentro do cérebro, chamado glândula pineal, que os cientistas não conseguiram abrir, catalogar toda ela, que eles já conseguiram abrir, fazer as fatiazinhas e ver que tem espiritualidade ali dentro. Então agora essa época é da inteligência espiritual. Não é para todo mundo, tá? Que quer. Tem gente que vai dizer do que essa louca tá falando, tem gente que vai dizer eu não quero saber desse negócio de religião, tem gente que vai dizer eu não acredito, e tem milhares que vão dizer isso, assim como caiu para mim a informação, isso, era isso que eu estava esperando, era isso que eu estava buscando, eu quero saber mais disso. E aí me dá uma alegria também, gente, assim, sabe, uma injeção de motivação, uma injeção de querer mais, uma injeção de dizer, disso eu dou conta. Agora eu tô entendendo, agora disso eu dou conta. Eu sinto na minha alma como se eu tivesse sido preparada por isso. Em 2015 eu fui consultar uma terapeuta holística, nem sabia o que era isso, tá? Fui num momento de dor
E ela me falou tanta coisa que eu não consegui processar naquele momento, porque não era o meu entendimento daquele momento, mas o meu subconsciente gravou, né? Até assim, os guias que andam comigo, o tipo de trabalho que eu iria fazer, essas coisas. Eu não tinha entendido, agora aos poucos a ficha tá caindo. Deixa eu ver mais o que é. Então é isso, gente. O IA, ele tá aí, tá? Veio para ficar. Veio para esse novo momento que o movimento espírita se chama de transição planetária, que é uma transição, estamos transitando, né? De um patamar para o outro, tá? E o que a inteligência espiritual te proporciona, tá? Ela te proporciona você ter tudo com mais leveza, não uma vida tão agitada, com a mente tão agitada, tão acelerada. Te permite você saber as coisas que você pode, e antes que a encrenca chegue na sua vida, você já entender que ali tem uma encrenca. É uma inteligência emocional junto, é uma inteligência espiritual, porque te faz primeiro buscar a tua conexão com a fonte. E quando nós buscamos a nossa conexão com a fonte, que é Deus, que é o nosso Criador, nós não sentimos mais a falta, porque nós estamos nutridos, né? Então nós não temos mais aquele medo, nós não temos, Ana querida, muito bem-vinda, nós não temos mais aquele medo, nós não temos mais aquela falta de que vai nos faltar algo, porque na verdade o que está nos faltando é a água da fonte, é beber da água de onde nascemos, de onde fomos criados. Em maior ou menor consciência, todos nós vamos entender isso algum dia. E a leveza com que nós tratamos os nossos dias, não que não vai ter perrengue, é lógico que vai ter perrengue. Aqui é um planeta de estudos, aqui é um planeta que está evoluindo. Nós somos muito inconscientes de tudo que acontece e nem temos, né, capacidade de entender. Então são nos dados em doses homeopáticas, doses pequenas, para a gente entender tudo que está ao nosso redor, e aos poucos, à medida da nossa capacidade. E claro, nós temos que dar abertura para isso, porque se nós não dermos abertura para isso, nada vai evoluir, né? Sem a abertura necessária. Melhorou, né? Tava sem luz aqui. Sem a abertura necessária para que isso aconteça, tá? E assim, gente, a minha agenda, ela tá me consumindo muito. Por quê? Porque eu atendo no individual, um por um, é muito direcionada. A Ana que tá aqui, a Ana sabe, a Ana te deu um testemunho que como a vida da gente muda, e ela muda se você quiser. Se você fizer o processo, porque tem muita gente que ele quer mudar a vida, ela quer mudar a vida, ela quer ter a vida ideal, ela quer o sonho que ela idealizou, mas ela não quer viver o processo. E o processo é dedicação, o processo é disciplina, o processo é limpar camadas, é deixar limpar essas camadas ir. O processo é você enxergar que muitas vezes nós não somos assim tão bonzinhos como a gente imagina, e tá tudo bem, porque ninguém aqui veio para ser santo, né? A gente tá todo mundo aqui para experimentar, e às vezes o processo é você deixar ir aquilo que precisa ir, às vezes o processo é você acolher aquilo que você não quer acolher, né? E não tô falando de não estar junto ou alguma coisa assim. E passar pelo processo no começo gera desconforto, é normal, mas depois a calmaria que vem depois é sem igual. Então, falando nisso, gente, já que veio todas essas informações, eu tô pensando, a Ana tá dizendo muda mesmo. Eu tô pensando em, de repente, fazer, tipo, 4 encontros comigo, tá? Crio uma turma, faço 4 encontros, aí essas pessoas conseguem buscar, né, dentro desses estudos, passando exercício, passando técnicas, ferramentas da IA, alguma coisa de registros arcásticos, porque assim, tá na hora da gente crescer um pouquinho também, né? Tá na hora da gente, vou manter minha agenda, os que estou em atendimento, calma, tá? Tá na hora da gente fazer um pouquinho mais por nós, né? Por nós, seres espirituais, buscar esse bem-estar pra gente, né?
porque nós temos o direito de termos abundância física, emocional, espiritual, financeiro. É um direito nosso. Por mais que coisas que nos colocaram, que nos induziram, que nos hipnotizaram a acreditar, a abundância é nosso direito de nascença. Não de nascença como ser humano, tá? De nascença como criatura. A abundância. Se nós temos um Criador que criou até agora 200 bilhões de galáxias, por que nós temos que nos contentar com o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, achando que não somos merecedores? Ou por que nós temos que acreditar que esses que já conseguiram, que estão no poder, que estão em cargos elevados e que mantêm o controle da grande massa, por que nós temos que acreditar que só eles têm direito? Por que não pode ser para todo mundo? E quando começamos a despertar na coletividade, que nós vamos buscar aí inteligência espiritual, você pode ter certeza que nós não queremos só para nós. Que esse bem-estar, que isso que a gente vê, que isso que é bom para mim, e ver pessoas dando depoimento como a Ana falou ontem, é muito gratificante. Isso que o Jorge fez de tirar a fotografia para a Cris se permitir esse novo momento, porque eu tive que me permitir também, isso é muito gratificante para ele também. Então é nesse troca-troca, vamos trocar essas energias, vamos ampliar, nos juntar, ampliar essas energias e subir para que a gente possa vibrar em um estado maior, em uma oitava, ou quem sabe até 2 oitavas são os degraus que a gente vai subindo em vibração, né? Assim como na música. E eu queria que vocês me dissessem aqui o que vocês acham da ideia, que essa ideia foi passada junto com tudo isso. Eu passei 2 dias escrevendo. Sou dessas que escreve a caneta ainda, tá? Que gasto essas Faber-Castell aqui, eu acho que eu gasto uma por mês, tá, gente? Agora eu vou ler o que vocês me passaram aqui. O Jorge diz que me sinto mais à vontade por trás das lentes. Mas tem horas que a vida chama. Quando eu tava falando nessa casa espírita que eu fui ajudar a Carmen e o Peter, né? Que é o marido dela. Um belo dia eles me disseram, nunca fiz palestra, nunca fiz nada disso, me senti envergonhadíssima e despreparada. Um belo dia ela me convidou, tava faltando gente na casa, depois já que tinha o pessoal se vacinado e tal, e alguns estavam viajando, e se eu podia fazer uma palestra. Eu não pensei 2 vezes, eu nem sei por que eu respondi, se posso. Depois apareceu o senhor Carlos, fez certinho, eu nunca fui fazer. A partir desse dia, posso falar. Não tenho mais medo. Passou. Ele foi meu supervisor. Oi, Kelly. Nossa, que bom te encontrar aqui. Ah, é verdade. Ele falou que ele trabalhou. No trabalho você também trabalhou, Kelly. Verdade. Sim, amei seu ensaio, gostei demais, deu para ver sua essência, já falei. Obrigada, Kátia, na verdade foi um momento único, também já falei. Não faço fotos por fazer, eu tento capturar sentimento e fazer com que os modelos fotografados sintam que o ensaio foi pensado única e exclusivamente para cada um. Acho que essa é a essência, né? Estou entrando no mundo feminino e corporativo agora. A Kátia falou, fomos contemplados com o pôr do sol. Nossa, o pôr do sol estava lindo mesmo. Dicas são bem-vindas. A Kátia e o Jorge aqui, ó, trocando, viu, gente, como que são essas conexões? A minha prima, que eu ia fazer um ensaio com ela, que na última hora me disseram não, que era para mim fazer aqui, que eu fiz com o Jorge, e agora a minha prima precisando de dicas do Jorge. É incrível isso, né? E olha, a Kátia, ele é uma pessoa maravilhosa, de uma simplicidade. Amo o pôr do sol, a Cris ama demais. Ai, eu sem comentários, né, gente? Obrigada, você é maravilhosa. A tia Nene.
Então, gente, é isso, vamos criar, tá? Não sei ainda, eu acho que a ideia é fazer assim, é fazer um grupo, passar essas pessoas para um grupo, né? Montar esse grupo ali, deixar esse grupo em stand-by. E aí, quando eu tiver um número X de grupo, formar e começar a dar essas aulas, já que é essa minha missão, né? É isso que me foi delegado. Kátia, há quanto tempo, muito bem-vinda. Então, acho que eu vou colocar aqui um grupo para quem quiser entrar, quem se interessar nesse assunto de inteligência espiritual, tá? Que não tem nada a ver com religiões, com credos, tá? Tem mais a ver com metafísica, tem mais a ver com o desenvolvimento do teu cérebro, tá? Da tua inteligência emocional, da tua inteligência espiritual, traçar um objetivo de onde você acha que está hoje, em evolução, aonde que você quer chegar, o que te faria feliz de fato, e te ajudar a encontrar o que é essa felicidade, aonde é que está essa felicidade para você. Porque quando se falava em abundância, eu já te convidei N vezes, nem convido mais você vir pra cá com as meninas pra gente passear, te mostrar a ilha aqui. E um tempo atrás se falava em abundância, todo mundo pensava em abundância financeira, né? Carro, casa, avião, viagem, aquelas coisas de desenho. E a abundância vai muito além disso, tá? Abundância, o que você quer fazer na hora que você quer fazer com o que você tem e se você pode. Abundância, então eu gosto de viajar bastante, então para mim a abundância é ter bastante condições financeiras para viajar, é ter uma saúde perfeita, é estar em conexão, é estar em paz comigo, isso para mim é abundância. Para alguns, abundância é poder comer melhor e ter X de dinheiro na conta. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai ver que a abundância é muito individual para cada um. Que a abundância é um estado de ser e de gratidão e de sentir. E como que a gente vai chegar nesse estado de ser, de gratidão, de sentir? Nós temos ferramentas para isso, nós temos passo a passo para chegar nesse estado de ser. E praticando e fazendo esse processo, a gente consegue chegar junto. E quem sabe quantas descobertas não vamos achar nesse processo, né? Que nem a Cris no processo dela, quando se colocou nessa entrega desse processo, chegou na IE e vocês vão ouvir falar muito da IE, tá? Não sou eu, Cris, a Cris Bebel, quem criou a IE, tá? A IE é uma nova realidade que está chegando nesse tempo. Não sei por que eu estou balançando um pêndulo de quartzo rosa, que é o amor, tá? Hoje me pediram para colocar toda a roupa rosa. Coloquei. Quer férias de filho? É necessário férias de filho também, tá, prima? Vem pra cá. Olha aí, ó, você vem pra cá e aí nos juntamos, eu, você e o Jorge, e vamos fazer umas fotos juntas, né? Gente, alguma pergunta? Tô aqui à disposição de vocês. As minhas mandíbulas aqui assim, ó, tão doendo. É sério, de tanto tagarelar. Prima, aqui tem praia junto com floresta, tá? Tem uma praia muito linda que deve dar umas fotos incríveis e agora não tem muita gente, que chama-se a Praia do Matadeiro. Lá é maravilhoso, porque aí é as montanhas do lado e a praia embaixo. Aí tem uma praia muito linda, muito fotografável também, que é Canasvieiras, que tem um pôr do sol maravilhoso. Assim, né, que eu acho que dá para fazer boas coisas. Santo Antônio de Lisboa é Santo Antônio de Lisboa sempre, né, Jorge? Com aqueles
barquinhos. Tem a Ponta das Canas também, que tem uns barcos que fica muito bonito. A Costa da Lagoa é muito bonita também, para fotografar, né? Fotografável. Aqui em casa, né? Vem aqui em casa, essa região toda aqui do quintal também é muito bonita com essas pedras. Quando o céu tá bem azul, por exemplo, hoje era um dia que tava maravilhoso. Só que o mar começou a ficar mais mexido por causa do vento. Mas é muito bonito. Santo Antônio eu digo que é o meu paraíso aqui em Florianópolis, Santo Antônio de Lisboa. Pessoal que me segue aqui sabe, né? E depois o meu cantinho, lógico, né? Que meu cantinho aqui é ímpar. Gente, alguma pergunta sobre a tal da IE, inteligência espiritual? Kelly e Jorge, então, se conhece? Kátia e Jorge vão se conhecer, viu, Jorge? Você tá no meio, inserido no contexto. Jorge, como que é o nome daquela ONG que você vai ajudar? É de 15 em 15 dias, é isso, né? Tem um delayzinho, demora um pouco aqui para chegar as respostas e as perguntas que eu faço. Demora a vir. Eu não sei quanto tempo, se é uns 30 segundos. Caminho do Afeto, tá? Essa ONG que o Jorge tira fotos chama-se Caminho do Afeto. Eu vou postar algumas coisas aqui para vocês das fotos, que ficam incríveis as fotos que ele tira das pessoas que estão em situação sendo ajudadas, né? É muito bonito o projeto. E ver ele falar assim, brilha os olhos dele, sabe? Então, acho que é isso, né, gente? Não existe atalho, tá? Isso, de 15 em 15 dias o pessoal leva banho quente para moradores de rua. Olha só que interessante. Eles vão num trailerzinho, né? E aí vai até pessoas que fazem unhas, que cortam cabelo, barbeiros, né? Dão comida também, né, Jorge? Então, gente, não existe atalho, tá? Pro nosso desenvolvimento humano, né? Como seres espiritual. Levam ducha a gás, café da manhã, barbeiros e podólogos. Olha que interessante. Levam roupas e etc. Bem interessante, de repente, participar num final de semana desses, ver para quem quer, né? Deu uma pausada aqui no sistema quando a gente está no caminho, é mais ou menos isso mesmo. Então, assim, gente, como eu estava falando, não existe atalho, né? No nosso crescimento, no nosso desenvolvimento de autoconhecimento, no nosso desenvolvimento espiritual. Até a gente chegar a um ponto que a gente atinja aí a inteligência espiritual, nós temos um processo para passar. Não existe jeitinho, tá? Não existe que para mim seja mais facilitado. Uma das formas de ser mais rápida é você fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Por exemplo, se eu quero que cuidem de mim, no caso do Jorge, esse exemplo que ele deu, eu vou ajudar a cuidar dos outros. Se eu quero ganhar mais dinheiro, eu vou ajudar os outros a ganhar mais dinheiro. Você sempre tem um talento, né? Que você pode ajudar. Você sempre tem uma especialidade, um dom que você nasceu com isso, que você pode ajudar as pessoas. Então, tudo aquilo, mas tem que ser de coração, tá? Tem que sair daqui de dentro, da boa vontade e fazer pelo teu próximo. Então, sempre que eu me coloco a serviço da vida, tá? A vida me retribui. Aí nós entramos num outro ponto que é muito delicado, tá? Dessas pessoas que estão acostumadas a pedir e não dão nada em troca. Uma vez um mestre me perguntou assim, Cris, se você vê um indigente, ele falou, caído na rua, no chão, você levanta ele? Eu disse, claro, né? Vou dar a mão para ele. Ele disse, não. Mas como se ele está caído? Ele te pediu ajuda? Quando ele te pediu ajuda, você pode buscar ele e ajudar, porque senão você pode cair junto se ele não quiser levantar.
E eu não tinha entendido aquela metáfora. E fiquei pensando, tipo, nossa, mas se diz tão espiritualizado, né? Falando essas coisas. Hoje em dia eu entendo. Ninguém ajuda aquele que não quer ser ajudado. E pedir ajuda quando se precisa é um ato de nobreza. É muito bonito pedir ajuda. Não mendigar atenção e ajuda. Como tem pessoas que só querem receber o tempo todo e não querem fazer uma troca, tá? Isso não é bonito. Isso é roubar a energia do teu próximo que está de boa fé. Então, a inteligência espiritual te traz isso também, tá? Ser benevolente, não bobo, tá? O bobo que só diz sim e que faz. Fazer com consciência. Então, nos acham que doar o tempo todo, por exemplo, só vou fazer pelos outros, isso é religião, tá? E nós não viemos aqui, quem está aqui não é monge, né? Não somos Madre Teresa, então nós temos, muito bem-vindo, Matei. Matei eu conheci na feira, olha só que interessante. E começamos a conversar e trocamos redes sociais. Matei também está entrando nesse mundo digital e a gente estava conversando um pouco a respeito disso. Prima, o que é IE? Kátia, IE é o novo tempo, tá? Agora que nós estamos, planeta Terra, que está ascendendo, que ele está mudando de posição. Nós estávamos num estado, a Terra, ela gira assim, né? Tanto é que o Sol, né? Quando a Terra tá subindo, aí o Sol tá descendo, e a Terra não é o Sol que sai do lugar, tá? É a Terra. Como nós temos evolução e vai nascendo novas galáxias, né? Nós somos a última que nasceu, onde está o planeta Terra, que é uma galáxia chamada Via Láctea. Então, ela vai saindo dessa órbita que ela está agora, ela tá mudando, ela tá subindo um pouco para a direita, tá? Porque daqui a pouco o universo vai criar uma nova galáxia, e ele criando uma nova galáxia, nós não somos mais as últimas, nós não somos mais bebês. Então, nós precisamos evoluir, tá? Ou nós evoluímos, ou nós evoluímos, não tem outro jeito. No universo, a evolução é para sempre. E essa nova evolução que nós precisamos agora tomar um pouquinho mais de consciência das coisas, chama-se IE, Inteligência Espiritual. Essa inteligência espiritual é do todo, tá? É do físico, é do mental, é do espiritual, é do financeiro, é tudo. Então, é inteligência espiritual. E essa que vos fala aqui, guiada por esse povo que está sempre junto comigo, me intuiu de começar a dar aulas para quem sentir a vontade, para quem sentir o chamado de se aprofundar mais para si mesmo, para se conhecer e saber quem é. E tenho certeza absoluta que quando vocês entrarem nessa aula e começarem com esse chamado, vocês também vão querer dar aula, tá? Porque chegou o tempo dos professores, tá? Dos professores espirituais. E esses professores espirituais precisam ser formados, sim, assim como a Cris, que está aqui falando com vocês, deve ter muitos aí entrando nesse caminho, colocando esse trabalho à disposição também, porque tem um em cada ponta, né, para levar. Então, como tem que o Lu, muito bem-vinda, como o planeta precisa passar por esse processo, e ele vai passar, e com certeza muitos de nós se colocaram à disposição para esse tempo, para esses estudos e para passar esse conhecimento. Não somos especiais, muito pelo contrário, tá? Estamos trabalhando, tá? Viemos a trabalho. E assim, isso aqui é um trabalho gostoso, né? Então, é formar esses novos IEs, né? Esses novos inteligentes espirituais, para que possam repassar esse conteúdo também, que a gente chegue num modo exponencial. Então, hoje somos em 100 alunos, esses 100 alunos vão repassar para mais 100, que vão passar para mais 100 cada um, e daqui a pouco tá nivelando as oitavas, tá todo mundo num patamar a mais, entendendo, né, o que é um ser espiritual, que não tem nada a ver com religião, que tem a ver com a integralidade, eu e a fonte, direto, para me desenvolver.
Se você ver um vídeo de um menino, a mãe pela ajuda e ela não vai porque... tá. Caiu. A Kátia dizendo... Tá sem volume pra mim. Gente, como é que tá pra vocês? Tá com volume? Tá normal? Aqui ele deu uma caidinha, mas já voltou. Alguma pergunta, amores? Esperando um pouquinho aqui, ver se voltou, se tá com som, tá tudo certinho, normal pra mim, o Jorge respondeu. Certo, então, meus amores, na próxima live eu continuo falando desse assunto, tá? Vou me despedir de vocês porque as minhas cordas vocais, né, o meu atendimento, meus atendimentos, ele é todo falado. E hoje as cordas vocais, elas, cheguei a ficar rouca já, elas se desgastaram bastante. Certo, meus queridos? Gratidão, muito bom mesmo, Jorge, muita gratidão, tá? Por estar presente nesse momento. Gratidão, povo. Vamos ver aqui quais que são as próximas orientações, como é que a gente vai montar esses grupos, tá? E aí vocês entram lá e vamos desenvolver isso, tá bom? Beijo grande. Fiquem na presença da divina criação. Bebam água sempre. Para você que está passando por um momento de dor muito forte, por um momento de não aceitação ou por um momento de muito medo, fica em paz. Tudo tem um propósito maior. Sempre, sempre e sempre. Beijo. Namastê.